Pessoal, bom dia. Dando continuidade às atividades do EMAP, 14º EMAP, nós teremos agora a entrevista filmada, né, com a professora Leila Tardio. Esse momento é um momento de homenagem às pessoas que produziram, né, que continuam produzindo e que produziram significativamente para a avaliação psicológica. Ele já existe, né, 3 edições do EMAP. A gente começou com o professor Bardella, hoje será a professora Leila Tardio. E para fazer a entrevista eu convido o professor Álvaro José Lelé, né, querido e conhecido de vários aqui. Vocês me escutam? Não estou ouvindo nada. Eu não os escuto. Estou escutando agora? Com licença, gente, só vou dar um aviso antes da entrevista. A bolsa do evento de Thaisa Alves foi perdida. Já entregaram? Ótimo, então muito obrigado. Bom dia a todos. Leila, está me vendo, Leila? Gente, precisa arrumar porque eu não estou ouvindo. Lelé, querido, que saudades, eu já. Nós estamos te ouvindo aqui. Como fazer? Está me escutando? Porque aqui está normal. Ah, está normal? Você está me escutando, então? Você escuta, Lelé? Eu escuto você. Acho que ela não está me escutando. Já está me escutando, Leila? Acho que eu tenho que olhar para lá. Não pode olhar para lá. Leila, estava me escutando? Bom, enquanto ela se arruma, eu vou só falar um pouquinho sobre a Leila, né, sobre a formação dela, o que ela está fazendo até hoje. Né? Ela possui graduação de Psicologia na Universidade de São Paulo, desde 1977, por muito tempo, né? Mestrado em 84, doutorado em Psicologia Clínica em 1992 e livre docência em Psicopatologia em 2004, pela Universidade de São Paulo, USP. Ela é membro da Academia Paulista de Psicologia, ela tem a cadeira 23, é membro da Rede Global Practice Clínica, Rede Global da Prática Clínica da Organização Mundial de Saúde. Atualmente é responsável por convênios acadêmicos internacionais com países latino-americanos e europeus, como Portugal e a Espanha. É professora colaboradora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Sevilha, é membro do Conselho do Departamento de Psicologia Clínica, é professora associada ao Instituto de Psicologia da USP, na graduação e na pós-graduação, é orientadora do mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ela coordena o Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social, Apoiar, onde desenvolve projetos de atenção à criança, adolescente, em situação de vulnerabilidade social. Não estou escutando nada. Então vai procurando aí que eu vou terminar seu currículo. Eu estou escutando você. Estou te escutando. Ela é responsável por pesquisa e apoio da FAPESP, do CNPq. Tem experiência na área de psicologia, em ênfase da psicologia clínica, atuando principalmente nos temas de clínica social, violência contra as crianças e adolescentes. Quem viu o curso dela, né, que ela fez o curso sobre isso. Em psicodiagnóstico, psicologia projetiva, psicopatologia em crianças e adolescentes.
dá para dar uma aula, né? Eu conheço a Leila de São Paulo, né, porque eu fiz também psicologia em São Paulo. E depois a gente publicou algumas coisas juntos, depois ela foi minha coordenadora junto com a Carmen Flores. Mas a Leila foi uma figura, né, uma profissional que sempre esteve nos EMAPs, né, sempre acompanhou a gente desde o primeiro EMAP, né, em 1993, foi na NIMP. E depois, de lá para cá, ela e a Iraí, né, a professora Iraí Ducato também, que já foi entrevistada. Nós já homenageamos a doutora Iraí e também o Cícero. Alô? Agora, Você me escuta, Nené? escuto. Agora eu te escuto. Já falei sobre você já, viu? Legal. Saudade de você. Também. Estou dormindo agora melhor. Que ótimo. Então a gente vai iniciar a entrevista agora, ok? Ok, querido. Eu estou olhando para você? Tá, tô olhando pra mim. Então tá. Então vamos lá. E eu tô olhando pra você. Então tá. Então vamos lá, a primeira pergunta. Tem muitas perguntas, né? Leila, você tem uma brilhante trajetória profissional como psicóloga clínica, docente, pesquisadora e como autora de publicações nas áreas técnicas projetivas, de psicopatologia, de psicologia de deficiências, em saúde mental e em psicodiagnóstico. Que diferença você estabelece, né, entre psicodiagnóstico e a avaliação psicológica? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que lamento não poder estar presencialmente. Eu estou com o joelho estourado, não estou acamada, estou muito bem, mas tenho que ficar quietinha, então não dava para viajar, obrigada. Então, essa diferença, né, entre psicodiagnóstico e avaliação psicológica, a avaliação a gente entende, pelo menos eu entendo, eu acho que como professora também, como um processo mais amplo, né, para seleção de pessoal, para concurso, para avaliação de porte de arma, no trânsito, e avaliação psicológica em todas essas áreas onde a gente usa na área forense. E o psicodiagnóstico é a avaliação num contexto clínico, né, de compreensão mais aprofundada possível dentro da clínica, quer seja no consultório, na unidade básica de saúde, nos contextos sociais, né? Então, eu entendo assim, né, o psicodiagnóstico mais voltado para uma proposta clínica e a avaliação psicológica como uma área da psicologia onde é muito importante, né, em vários contextos mais variados. Assim que a gente entende. Não sei se te respondi. Ok. Você tem uma importante contribuição aos estudos e pesquisas relativa aos testes projetivos, né? Você acha que os prazos dos estudos normativos e dos estudos de validade estabelecidos pelo SAPEPS para os testes de natureza psicométrica devem ser os mesmos estabelecidos para os testes projetivos? Não devem ser os mesmos, e isso vem acontecendo, graças a Deus. Acho que já houve mais problemas, né, com o SAPEPS e o Conselho Federal há anos atrás. Essas resoluções são desde 2002, né, 2003. Então, nos últimos anos, tem sido mais adequado, vamos dizer assim, compreendendo que as técnicas projetivas não respondem aos mesmos critérios das objetivas, né? E que não precisa haver uma oposição, inclusive, que a gente pode aprender e usar ambas, né? De qualquer maneira, existe no nosso conselho ainda exigências que as técnicas projetivas se mostrem válidas e precisas. Então, validade e precisão, elas precisam ter. Isso também se discute se com o tempo vai mudar, né? Talvez seja o caso de repensar, como em outros países, os autores é que atribuem esses aspectos. Mas
Quando isso ficou mais claro, que não há normas, que nós não estamos procurando resultados, entre aspas, normais, que os nossos procedimentos projetivos, eles têm a ver com um conhecimento mais profundo possível da personalidade, de variáveis da personalidade, por isso testes, né? Senão não é teste. Eu penso que com essa mudança, a gente ganhou, né, um respeito maior, ainda demora um pouco, mas um pouco mais de agilidade. Né? Para vocês terem uma ideia, o CAT-A ficou 10 anos proibido. E apesar da gente ter feito o trabalho antes, e voltava, né? Quer dizer, as pessoas que estavam avaliando o projeto e os resultados não conheciam técnicas projetivas possivelmente, né? E sem contar também, né, Lélia, que isso existe, agora acho que já diminuiu bastante, um preconceito, né, uma crítica contra a área da avaliação psicológica entre colegas, né? Quase como se a gente combatesse uma pá, que é feita para plantar, que a pessoa usa para bater ou para matar. O problema não é a pá, é quem usa a pá. Então, a avaliação psicológica é legítima, é importante, ela responde ao saber, né, ao nosso saber, e a sociedade espera que o psicólogo faça o seu trabalho de avaliação, usando entrevista e outros procedimentos também, né? Agora, é claro que a gente teve aí colegas, e às vezes ainda tem, né, colegas ou estudantes que não se formam adequadamente, que não estão bem formados e que aí acabam fazendo, né, o trabalho de uma maneira mais precária, né? Nós precisamos fortalecer a área de formação, né? Então também eu acho que o Conselho viveu aí há anos atrás e respondia um pouco a esse preconceito. Eu penso que agora isso está um pouco melhor, né? Que se reconhece que o que uma técnica projetiva precisa é uma fundamentação teórica relevante, isso sim, claro, e da estatística duas medidas importantíssimas, que é a validade, ou seja, que o procedimento médico se propõe, ou avalia, medida não é a palavra correta, né? Avalia o que se propõe a avaliar, e que seja preciso, que você e eu, avaliando a mesma pessoa, não vejamos coisas opostas, né? E isso a gente tem feito nas pesquisas. Você imagina que na França, há muitos anos, o Rocha nunca foi utilizado sozinho, sempre junto com o TAT. Né? Então, e hoje, né, já fazem uns 4 anos, foi lançado o livro Rocha e TAT juntos. Então, na França é proibido você aplicar só Rocha ou só TAT na clínica, né? No psicodiagnóstico, né? No psicodiagnóstico. É o que os franceses utilizam somente para o psicodiagnóstico, o Rocha e o TAT. Não é utilizado, não é validado lá para utilizar em empresas ou qualquer outra área, só mas clínica. São procedimentos possivelmente. Sim. Leila, especialmente no que se refere às técnicas projetivas, você trabalhou na adaptação do CAT-A, né, que é o CAT Animais, indicado para crianças na faixa de 5 a 10 anos, que se encontra um parecer favorável pelo SATEPS. Qual é a importância desse teste projetivo, temático, no contexto da avaliação psicológica para as crianças? Então, na verdade, é o único que tem, né? Só tem o paralelo dele, que é o PET humano. Porque na medida em que o Conselho, né, tinha motivos de verdade, né, tomou providência de regulamentar o uso, né, dos instrumentos, a gente não tem outro para contar histórias, né? Não tem. Os outros, por exemplo, fábulas não está sendo mais, não está aprovado, né? Essa é uma pesquisa que a gente tem em andamento. Outros de crianças que existem em outros países, que é o Temas, o Pabloar, no Brasil nunca foi muito usado, né? O Simons,
o DRO, que é o teste das relações objetais, que são testes de contar histórias, né? São testes temáticos, nenhum deles foi muito usado, sempre foi o caso. O Brasil tem um pouco esta tradição. Na medida em que ele ficou proibido, ficamos sem nenhum, né? Então, quando a gente conseguiu, a gente fez a pesquisa, mostrou validade, mostrou fundamentação teórica, trouxe uma forma de avaliação precisa, e houve uma dificuldade aí, né, como eu disse para você, não dos pareceristas, mas do próprio conselho, né? Parece que as coisas eram avaliadas em reuniões amplas, de gente que não sabe, né? Não conheceu, nem estudou, né? Porque um outro efeito muito ruim foi muito importante de regulamentar, não só contra, não. Acho que precisa ter cuidado com os instrumentos. O problema é que, na medida em que ficaram alguns testes, entre aspas, vedado o uso, mas com estímulo para se fazer pesquisa, as faculdades de psicologia começaram a excluí-los do currículo. Na USP a gente nunca parou de ensinar o CAT. Mesmo quando ele estava proibido, a gente ensinava o CAT. Então, mas em outras faculdades eu sei, foi diminuindo muito, né, as matérias de instrumentos, tanto objetivos como projetivos. Aí quando você valida e ele aprova, né, é aprovado, o aluno não tinha estudado, o psicólogo não sabe usar, né? Então, o CAT me parece, assim, muito precioso. Agora eu estava dando uma supervisão de CAT, antes de entrar na entrevista. E era um caso de uma psicóloga forense de outro estado, né? O quanto a criança revela sua dor, ela pede terapia no CAT. Aí veio uma doutora que conversa, tão bonitinha. E não foi, não, aí ela dizia, é você, e ainda fala, claramente, nem é simbólico, é concreto, né? Ela está precisando de ajuda. E o CAT-A traz muitos elementos que muitas vezes as crianças não conseguem acessar, ou porque se defendem, ou que é mais difícil, né? Então, não é que você vai descobrir, vai tirar o coelho da cartola, não é, a criança se expressa. Né? Há até uma discussão se a gente chama de métodos expressivos para os projetivos, né? Tem aí, embora no Brasil a gente ainda use como projetivos. Então, a criança se coloca, e às vezes 3, 4 frases dá para a gente entender como essa criança está se vendo, como ela se coloca no mundo, né? Quais são os medos, como ela se defende. E isso é muito importante para tratar dela, para prevenir, para formular um laudo que ajude profissionais de outras áreas a tomarem decisões que não cabem a nós. Nós não somos juízes, nós não somos médicos, nós somos psicólogos, né? O psicólogo está ali para compreender, não para julgar, né? Então, eu sinto que nesse sentido é uma grande contribuição a gente poder dispor do CAT-A, até para não usar se a criança não consegue contar. Mas a criança conseguindo, e eu lamento ver laudos, eu tenho observado isso, de pessoas que só fazem hora de jogo, só entrevista e veem se a criança fala e não usa um CAT. É péssimo, né? O teste projetivo, perceptivo, a criança contando a história revela seus conflitos, suas dores, suas defesas, sua forma de se encarar o mundo. Isso é muito importante. Leila, o CAT, lógico, é específico para crianças, né? Mas eu tenho colegas aqui, que eu não posso falar o nome deles, né, que aplica em adulto. Ele falou que é uma riqueza o adulto falando da galinha, do leão, a riqueza, né, do funcionamento psíquico através, né, de imagens infantis, né? Não é possível, não. Né? Então, você sabe, e acho interessantíssimo, né? As fábulas de Deus eu usava em adultos às vezes, era muito bonito. Se quiser, não sei se os colegas que fazem o giro interpretativo, dizer assim, como uma criança conta a história? Acabou, na instrução, na consigna. Olha, eu vou te mostrar as figuras. Você imagina como uma criança conta a história? Você chama a criança daquela pessoa que a gente já foi, né? Acabou, é riquíssimo. Eu vi trabalhos assim,
Só que não é como está validado hoje, né? Mas fica aí uma ideia para alguém fazer uma pesquisa dessa, com esse, se for o caso, para não infantilizar o participante, você dizer como uma criança contaria uma história aqui, diante desse quadro. Acabou. Diante desse cartão. Na França, por exemplo, o TAT é aplicado a partir de 6 anos de idade. Porque tem alguns profissionais que acham que o CAT infantilizaria demais as palavras da criança, né? Então aplica o TAT no lugar. Mesmo no Brasil, o CAT podia usar a partir dos 10 o TAT, né? Agora, foi surpreendente, né, que a gente foi, entre aspas, obrigado a fazer o CAT humano. Porque tinha os direitos autorais, quem é a autora e a detentora desses direitos, a filha do casal Belac, né? Já é uma senhora, e ela, entre aspas, veio um pacote. Tem que fazer o CAT A, mas tem que fazer o humano e o SAT. O SAT nós queríamos mesmo. E o CAT humano a gente foi meio assim puxando, né? Sensacional. Até nos surpreendeu a riqueza do material para pré-adolescentes e adolescentes. Muito legal. A gente foi até 11, 12 com eles, né? Então, são os mesmos quadros, no lugar de animais são crianças, né? Que eles fazem de um jeito que lembra mais menino, mas tentaram fazer algo que pudesse ser indefinido, que era importante. Mas é muito rico, né? Muito rico o CAT humano. Nos surpreendeu a equipe. A gente fez meio que na maga, depois gostamos muito, né? Mas seguindo a sua linha de pensamento, né, ainda no que se refere à adaptação dos testes projetivos, você fez a adaptação do SAT, né, que é a técnica de percepção temática para idosos, indicada para pessoas a partir de 60 anos e que se encontra para ser favorável pelo SATEPS. Conforme alguns estudiosos afirmam sobre o TAT, de Henry Murray, no qual se baseia o CAT, né, e o próprio SAT, a aplicação desse tipo de técnica projetiva temática funciona como uma espécie de terapia breve. Qual é a sua posição a esse respeito com o uso do SAT para a população dos idosos? Então, o SAT, né, o SAT é diferente do TAT. Os cartões do SAT são cartões que lidam, né, ou que mobilizam situações frequentes de pessoas mais velhas, e acho que nem é 60, é um pouco mais mesmo, né? Eu tenho um doutorado do Rodrigo, que ele trabalhou inclusive com centenários, tem duas centenárias no grupo, acima de 80. Eles são mais adequados. Espera só um instantinho, Ale, desliga aqui o telefone para mim. É que eu não consigo pegar esse telefone. Tira o telefone do gancho para mim, né? Ale. Obrigada. Eu fixo. Pode pôr para cá. Isso. Então, desculpa, né? Então, eu dizia que sim, né? Mesmo falando dessas mais idosas mesmo, uma delas tinha, né? Já faleceu, 104 anos. E o Rodrigo foi para essa estagiária ficar na casa dela, né? Fez várias e tal, rígida, né? Porque a gente só usa o SAT se a pessoa não está com Alzheimer, não está né, uma demência precoce ou demência mesmo. E ela dizia assim: quando é que vocês voltam para fazer outro teste para mim? Porque ela queria falar. Então, vem, né? Quando é que vocês voltam? Eu consegui alguém, tem outro. Né? E ela contou as histórias de uma pessoa que deu certo. Né? Então, quanto que ela tem para contar? Né? E acaba sendo mesmo muito terapêutico ter alguém ouvindo. E é muito frequente, né, no SAT, autorreferências. Isso não é patológico. Às vezes a gente fala que é identificação projetiva, no TAT, por exemplo, até no CAT. No SAT é extremamente frequente eles falam, elas, né, elas e eles, tem mais mulheres do que homens mais velhos, elas dizem assim: isso lembra a minha infância, isso lembra o Natal da minha família. E aí traz, né, elementos, lembranças agradáveis. E é uma recordação que lhes faz bem. Alguém escutando, né? E aí vem volta: quando é que vocês vão fazer? Quando é que tem outro teste para fazer comigo? Né? E aí, claro,
tem esse elemento terapêutico mesmo. E está lá um jovem ouvindo uma pessoa mais velha, e ela está contando e validando uma experiência, né? A gente tem visto no Apoiar Online, inclusive, né, a gente tem um serviço, você sabe, um projeto grande, que na pandemia estourou de gente. Nós atendemos de março de 2020 até agora, novembro de 2022, mais de 6 mil pessoas. Nós chegamos a ter 500 a 600 terapeutas voluntários, agora tem muitos. Então, tem idosos, né? Vários que pediram ajuda, às vezes filho que ligava para pedir, muita depressão. E a gente percebeu como essas pessoas têm que ser atendidas e podem. O preconceito, né, o ageísmo é muito grave. Né? E, inclusive, uma proposta da Carla, da Rilsa, foi fazer grupo com os idosos. Então, sabe o que foi eficiente. Né? Aí a gente não usou o SAT, porque online não está validado para isso, mas no presencial a gente usa todos. E na própria entrevista você já está fazendo essa escuta, essa acolhida, né? Essa compreensão do que está fazendo sofrer, do que a gente pode ajudar. Então acho que é importante se livrar dos preconceitos. Ah, porque é idoso, não tem o direito? Tem. Né? Pode e deve ser ouvido, ser acolhido, encontrar formas de viver já, né, o melhor possível. E o SAT eu acho que ajuda muito. Bom, especialmente com relação à avaliação psicológica de crianças com suspeita de abuso sexual, quais são os métodos e instrumentos mais indicados para a modalidade dessa avaliação? Então, a gente vem fazendo pesquisa há décadas com essa temática, né? Se aproximou dela, vocês sabem, tem muita publicação. Inclusive, a gente validou 2 escalas, né? Com a diferença de que as escalas não são testes, porque essas 2 em especial, elas avaliam a possibilidade de uma ocorrência, de um fenômeno ou de uma situação, e as consequências. Então, é o inventário de frases na identificação da violência doméstica, o IFVD, e tem um outro, né? E o IFVD é muito interessante porque são frases proferidas por crianças e adolescentes. Então, nenhuma delas alude diretamente à situação de vitimização, mas aos efeitos dela. Então, o medo, a defesas, é bastante rico e na pesquisa de validação a diferença foi em 001 entre o grupo clínico e o controle, em todos os níveis de idade e nos tipos de violência que ela valida. Quer dizer, um instrumento extremamente simples e extremamente poderoso. O que não quer dizer que, se não haja suspeita, a gente deve usar, porque pode ser que outras coisas no bairro, na casa, deixam essa criança assim. Então, o aconselhável é usar o IFVD quando há uma suspeita de que aquela criança seja vítima. Né? E aí é um elemento a mais que a gente tem. Nós não temos bola de cristal, né? Mas com o IFVD e com outras técnicas a gente tem condições, já vou dizer, para aprofundar. E o IFVD não é, isso está aceito pelo Conselho. E não é de uso. Muita gente não conhece o F, é o que, Leila? E é uma escala, é um inventário. Ele tem 57 frases que a criança responde sim ou não. E são frases ditas por crianças e adolescentes. Ele é argentino originalmente, havia gente que usava uma tradução livre, aí nós sabemos direitinho, com a autorização da autora, inclusive a participação dela, ela teve no lançamento, que é a Rosa Colombo, ela vem sempre aqui. E lá na Argentina diminuiu para 51 frases, nós aumentamos para 57, porque a gente colocou que a mãe também pode utilizar. E no meio dessas 57, tem 10 que não são frases nulas, que não valem. Só para... Isso é um elemento estatístico, então de repente eu sempre vou pescar. Né? Em São Paulo isso é um absurdo. Eu gosto de dentista, né? São 10 frases assim, inócuas, e tem 47 que aludem aos transtornos decorrentes dos possíveis transtornos decorrentes da experiência de violência. Então, emocionais, de comportamento, os emocionais, os de comportamento, os sociais, os físicos.
né? Então, tem um crivo que você põe em cima, é muito fácil. A diferença no Brasil entre clínica e controle, porque clínico a gente não chama de experimental, né? Era na linha dos 14, mais ou menos, no máximo, entre o controle e 22, 23 no clínico. As argentinas acharam muito alto esse 14, porque pode ser que no meio do grupo controle haja crianças vítimas, porque o Brasil educa batendo. Nós temos esse problema, né? Em Portugal, para você ter uma ideia, ele também foi feito lá, a gente participou, inclusive, o controle é 5, 6, o total de pontos nosso é 14. Então, né, variando um pouco de região, nós temos o Brasil todo, temos aí um número bem grande de participantes, e deu isso, né? E o que a gente fez foi, não é que a gente pegou qualquer criança. As crianças vítimas de violência são aquelas onde há uma comprovação e elas estão assistidas de alguma forma. Não posso fazer pesquisa com uma criança que está apanhando ou sendo abusada sexualmente em casa. Jamais. E o controle, eu não tenho certeza que ela não é. Ela não está sendo atendida para tal. Então, o que a gente diz é que não há suspeita. E a gente aplica individualmente, isso vale tanto para a pesquisa como para o uso do instrumento, e a gente diz para o que serve. Muitas crianças diziam que apanharam. Teve um menino, eu botei no manual isso, ele tinha 12 anos na época e ele dizia assim: o meu pai me bate todo dia para me fazer um homem melhor. Apavorante, não é? Em algumas escolas, as escolas indicam as crianças que estão no ano correspondente à idade e que não são atendidas em outras cidades, né? Chegou numa escola, eu fui, porque não é possível, tinha um monte de criança que apanhava e que estava a escola indicando como controle. A diretora falou: não, professor, esses pais batem para educar, elas não são vítimas. A diretora da escola. Então, assim, você vê que tem uma questão muito grave aí, né? Então, esse é um inventário. Começa por isso. O outro é um inventário mais complexo, que diz respeito à violência testemunhal, que é outra violência grave. Quando há uma questão de violência de gênero, ou entre adultos, homo ou hétero, porque pode ser um casal homo que estão criando criança, isso tudo independe, inclusive, muitas vezes são até mais afetivos e mais presentes. Então, quando há uma violência entre adultos na casa, essa escala mostra os efeitos que a criança que presencia, que testemunha, por isso testemunhal, ou até participa, sofre. E os dois são muito parelhos, tem muita relação entre os dois. Então, não uso os dois, só uso quando a gente sabe que é uma violência entre os adultos, aí a gente usa a escala, mas ele chama-se EEVD, Escala de Exposição. Também da vetor, as duas são editadas pelo vetor. Agora, a partir disso, a gente tem que fazer um estudo aprofundado. Então, as entrevistas e as técnicas projetivas e os desenhos são muito úteis. Então, aí, sim, as outras técnicas são de uso exclusivo do psicólogo. Então, um HTP, né? O procedimento de desenhos e histórias também é muito rico e é procedimento clínico, não é teste, é uma forma de entrevista, né? Já o HTP é um teste, né? Ontem a gente falou sobre ele. O CAT-A é muito rico, a gente validou, os estudos de validade do CAT-A e do CAT humano foi com crianças vítimas. As diferenças são gritantes. Então é interessante fazer esse estudo aprofundado também. Não o contrário, não é que o CAT vai dizer que a criança é vítima. Se a gente tem suspeitas ou IFVD pontuou alto, a gente usa um CAT ou os desenhos para entender mais profundamente os efeitos dessa situação. Tem que fazer um estudo aprofundado. Ok. Bom, em relação ao HTP, quais são as novidades apresentadas em relação aos estudos normativos dessa nova adaptação? Então, se tudo der certo, saem 2 manuais.
né? Um que a gente chama de manual clínico, seguindo a orientação do conceito, né? Então, com fundamentação teórica adequada, bem feita, e com provas, né, com evidências de validade convergente e concorrente, e com fidedigidade. Então, isso é necessário, isso é uma exigência, e a gente tem 9 grupos clínicos, 9 medidas, né? Então, o que a gente criou, né, foi, isto é, acho que talvez a principal novidade, a gente esquematizou melhor a forma de avaliar para evitar o que é muito criticado mesmo, como se fosse um dicionário, né? Então, cabelo espetado, problemas da sexualidade, cabelo liso escorrido, diz que está no manual, isso eu não me lembro de ter visto. Solteirona, coisas assim, isso não existe no HTP, como existe em lugar nenhum, né? A ideia de fazer uma análise globalística, avaliando os aspectos formais, que o pessoal da França faz muito bem, né? Que é como se responde, então, que a gente chama de adaptativos. Como se adapta a tarefa? Eu te pedi uma figura humana e você fez um cachorro, né? Ou fez um monstro. Então, assim, adaptação à tarefa, e aqui entra a questão da idade. Uma criança de 5 anos não desenha igual uma criança de 10, porque não fala igual, porque não brinca igual. Então, é preciso considerar a evolução do grafismo. Então, um dos capítulos, o primeiro, é o estudo por idade. Nós fizemos, eu tenho a impressão que são quase 900 participantes, de crianças a idosos, que não tem clínica, sem nenhuma. E depois a gente foi compondo grupos clínicos para grupos controles para cada grupo clínico. Então, tem crianças com câncer, que a gente vê que a organicidade também afeta. Tem as vítimas de violência, tem os menores que cometeram auto infracional, tem o grupo que cometeu e comete autolesão, que é um fenômeno que vem aumentando muito. Tem crianças com dificuldades de aprendizagem, inteligência preservada, atraso escolar. Então a gente vê que a inibição intelectual também está muito envolvida nesses processos todos. E a gente foi fazendo com esses grupos de crianças, adolescentes, adultos em idade produtiva e idosos com depressão, sem depressão. E o manual clínico, mais dá conta dessa situação, para quem trabalha com psicodiagnóstico. O HTP é um dos testes possíveis de serem usado na avaliação de porte de arma. Não é exclusivo, mas ele pode. Então, o que a gente fez foi fazer a pesquisa com pessoas que cometeram crimes e que estão privadas de liberdade. Não é? No sentido de que se ele realmente reflete, o que nós vamos ver? Então, quais são os indicadores? E a diferença também foi muito grande entre o grupo clínico e controle, com todas as autorizações, desde o secretário da ação penitenciária, que é feito em Salvador, até o diretor da instituição, até o próprio. E não usamos o HTP, que eles trabalham para evolução de pena, para nada disso. Foi só para pesquisa, para não ter outra variável. E o próprio participante concordou com a pesquisa, né? Então, nós fizemos em presidiários, né? Não é bem esse nome que deve ser usado, né? Interno no sistema. Fizemos com internas, né? Se descortinou um mundo. E fizemos com internos da casa de custódia, que era o antigo manicômio judiciário, que são pessoas que cometem crime com uma patologia psiquiátrica grave, esquizofrenia paranoide, são os piores exemplos, né? E você contribuiu para os esquizofrênicos também, que nós completamos lá em Salvador com uma população de esquizofrênicos, assim diagnosticados, e que não cometeram crime. Então, esses grupos estão neste manual para casos mais graves, porque assim, como eu vou dizer que a pessoa tem ou não tem, está apto ou não? A gente não tem bola de cristal, não sei se o cara com uma arma não vai aprontar, e é muito preocupante. Armar a população é muito grave, e a gente aqui não está sendo convidado para fazer alguma coisa ideológica, está sendo chamado para fazer um trabalho científico.
Então a gente fez com muito rigor essa pesquisa com todos os outros também, mas com essa, além disso, a gente usou uma escala de impulsividade, que é o ESAB, e usou uma escala de raiva, que é o STAPS. Então, se a gente usar os três, a gente observa que uma pessoa que tem muita raiva e é muito impulsivo, é preferível contraindicar, porque nós não temos certeza, mas ele com uma arma na mão, ou mesmo com um carro na mão, quer dizer. Então, é mais nesse sentido, né? A gente e trouxe toda uma avaliação, né, mais organizada, mais esquematizada, contando no global e, ao mesmo tempo, isso também é importante, considerando as variáveis socioeconômicas, que faz diferença. Então, os nossos grupos controles também eram do mesmo nível social do que os grupos clínicos. Às vezes até da mesma escola, quando era criança, do mesmo grupo populacional, quando eram adultos ou idosos. Né? Para a gente, porque o desenho, claro, como qualquer manifestação e expressão humana, é biopsicossocial. E a gente não vai deixar de usar. Né? Então, talvez a principal contribuição seja essa reorganização e essas sugestões de como analisar, de como interpretar. Que é onde residem as maiores críticas. Né? Isso. Leila, você é responsável de convênios acadêmicos internacionais com países latino-americanos, europeus e de pesquisa com o apoio da FAPESP e do CNPq, e na chamada conjunta de projetos de pesquisa da USP, de Lyon, né? 2. Quais são as principais contribuições desses convênios e dessas parcerias para a avaliação psicológica no Brasil? Então, muitos países usam pouco as técnicas projetivas. A Argentina e o Chile usam. Então, aí a gente compartilha. Agora, uma coisa muito interessante, Lelé, que eu tenho dado aula na Espanha, né? Por exemplo, nos últimos anos eu não fui à Espanha, né? Eu dei online, mas há anos que eu sou professora convidada de um mestrado em Psicologia da Saúde. E eu ensino desenho. Eles me pedem aula sobre desenho, né? E como eles não são muito favoráveis à tese, então ensino evolução do grafismo e disputo o procedimento de desenhos de histórias, eles amam. Uma técnica que no Brasil a gente também está com a pesquisa pronta e vamos ver se a gente consegue mandar para o conselho, é o teste do desenho da pessoa na chuva. Eles adoram, né, na Espanha, adoram. Então, não tem tantos testes projetivos, mas tem, né, alguns, né, essa manifestação mais expressiva. Portugal, o professor Rui Paixão trabalha numa linha psicodinâmica, então ele curte também, né, que são os nossos parceiros. Na América Latina, demais. Agora, com o Lyon dele, foi um trabalho sobre violência de gênero, do TAT e do Rocha. Né? A gente não conseguiu concluir a pesquisa, mas fez casos, já, tentando entender melhor essa dinâmica, não é, da violência de gênero que perpassa gerações e que é repetitiva na vida de uma mulher. Né? Se separa de um, casa com o outro, foi filha de um pai abusador. Então, esse trabalho a gente não conseguiu fazer com o número que previa pela pandemia, mas agora a gente está pensando em tentar com o COFECU também, para ampliar um pouco o número de participantes. Aí, para a França, as técnicas projetivas são bastante interessantes. E tem entrevistas quantificáveis, né? A gente fez uma pesquisa que é feita no mundo inteiro, a escala de avaliação da identidade, né? Que foi criada pela equipe do Otto Kemper, nós fizemos no Brasil, e agora a gente vai fazer o IPO, que é um inventário também de organização de personalidade de adolescentes, que é o IPO-A, né? É o IPO-A, né? São entrevistas quantificáveis, é muito uma tendência, principalmente para os psicanalistas, são psicanalistas, mas querem fazer entrevistas, quer dizer, aqui no Brasil o pessoal do Sul faz isso, trabalha com entrevistas com o Steichen, por exemplo, que é para adultos, para borderlines, tem várias. Então tem uma fundamentação psicodinâmica, são entrevistas e você quantifica, não é um teste projetivo. Então nessas pesquisas a gente tem participado.
e complementa o nosso conhecimento, e muitas vezes a gente é chamado também, né? Para dar a nossa contribuição. Ok. Ô Leila, você tem sido nossa constante parceira desde edições anteriores do EMAP. E a direção e organização deste EMAP, né, te pergunta, nós sentimos muito honrados, né, e agradecidos por sua participação e contribuição em todos os encontros que você foi convidada e sempre esteve presente. Como você vê o atual cenário e as principais perspectivas da avaliação psicológica no Brasil? Então, primeiro é um prazer ir, né? Você sabe como eu gosto, tenho amigos ali, você é um querido. E quando eu não podia ir, alguém foi, a Lena foi, eu tenho uma equipe grande, sempre importante, né? Queria estar aí, como eu te disse. A avaliação psicológica, eu acho que passou um momento mais difícil, né? Eu acho que agora a gente vem conquistando espaço, porque acaba, eu acho que o valor, a verdade se manifesta, se impõe, né? Fazendo bem feito, não é? A gente é chamado em todos os contextos. Então, na área forense, não a gente vai se colocar no lugar de um juiz, mas o juiz pergunta para a gente, essa criança tem condição de ficar com o pai ou com a mãe? A gente não vai dizer isso, mas a gente vai estudar a situação dessa criança, o grau de sofrimento, né? E tem colegas que não sabem fazer isso e metem os pés pelas mãos, e eu me preocupo bastante. E fico batendo na tecla, não da desonestidade, né, das pessoas, mas da má formação. E eu tenho visto, por exemplo, no hospital, na área médica, como nós somos convidados a trabalhar. Né? Eu já cheguei a ouvir, você sabe, eu tenho muita experiência com o pessoal da saúde, diz assim, mas vocês sabem fazer entrevista, né? Você pode me dizer, uma vez até um médico que coordenava o serviço de transtorno de conduta, falou, Leila, eu tenho meninos que têm um transtorno de conduta igual ao outro. Um dá certo e o outro não dá. Você vai conseguir dizer para mim, não dá certo o tratamento, né, e na família, e o outro não dá. Você é capaz de dizer para mim antes. Eu sei que você sabe, eu não sei. E é verdade, inclusive na validação do CATIA a gente usou esse grupo. Aí eu falei para ele, você quer saber isso para quê? Para não tratar o que tem um prognóstico mais desfavorável? Não pode, isso não é ético. Quem tem mais dificuldade precisa de mais tratamento. O que você vai fazer com esse conhecimento? Percebe? Então a gente precisa ser muito sério e muito ético com o conhecimento da gente. E cada vez que a gente faz isso bem feito, a gente é mais respeitado. Então, pra você ter uma ideia, Lelé, na Associação Nacional dos Professores e Pesquisadores de Pós-Graduação em Psicologia, nós temos 5 grupos de avaliação psicológica. Nós somos quase a metade. Então, metem o pau e somos nós que estamos lá. Tem avaliação psicométrica, tem os métodos projetivos, tem neuropsicologia. Eu não me lembro, são 105. Quando faz a reunião da gente precisa de um salão imenso. Somos muitos. E aí tem que ser mesmo. É uma área exclusiva do psicólogo. Fizemos 60 anos, né? Perdemos agora, o mês passado, uma das introdutoras da psicologia científica no Brasil e dos desenhos, a Odete Van Gogh. Devemos muito a esses professores, né? Então, os meninos precisam saber história também, às vezes não sabem, né? Mas, enfim, eu tenho visto que tem movimentos ainda de gente contra, né? Uma vez eu ouvi um colega dizer, eu evoluí, eu não uso mais testes. Eu falei, então não evoluí nunca, né? Porque aí ficou complicado. Eu não evoluí, não uso mais testes, já que eu uso, né? Como se o teste fosse uma involução, né? Claro, bem feito não. Quanto que numa entrevista, às vezes, né? A pessoa pode, dependendo do grau de dificuldade, não é? Então, a gente poder saber, né? E poder contribuir com o nosso saber. Acho que isso é fundamental. E somos chamados. E se a gente não faz, alguém vai fazer e vai fazer mal feito. Então, que as pessoas estudem, se interessem. Não precisa todo mundo ser pesquisador, mas um psicólogo precisa conhecer a avaliação psicológica, porque mesmo a gente perdendo no Supremo Tribunal
qualquer pessoa pode comprar qualquer livro, portanto, qualquer teste, não sei se você sabe disso, mas perdeu, não tem mais para onde pedir. O Supremo deu o direito a qualquer pessoa, por sermos uma democracia, de qualquer pessoa pode chegar na Vetor e comprar o manual do CAD. Pode, não precisa mostrar o CRP, mas não pode usar. Assim como você pode chegar, se você tiver dinheiro e interesse, você pode chegar numa loja, né, desses de médico cirúrgico e comprar um motor de dente. Você vai saber usar? É. Então, o uso exclusivo continua. Porque tem que ter formação para usar. Como tem que ter formação para usar um bisturi, como tem que ter formação, isso é diferente. Né? Às vezes as pessoas acham que conseguem usar um procedimento psicológico sem ter formação. Não dá certo. Então, continua o uso exclusivo do psicólogo. É que a gente se forme bem, porque a avaliação é do uso exclusivo nosso, é uma prerrogativa da nossa profissão e da nossa ciência. Porque psicologia é ciência e profissão. Isso é muito importante. E que a gente não abra mão e que faça bem feito. Bom, chegamos ao final e gostaríamos de agradecer imensamente de ter compartilhado a sua rica experiência de muitos anos com a gente aqui no EMAP. E aguardamos você aqui em Minas Gerais para comer um pão de queijo, tá? Nossa, que vontade de ir. Eu quase ia, quando a gente vou. Mas em cadeira de roda, assim, quando eu pôr o pé no chão, eu só ia dar trabalho, né? Então, porque eu estourei o joelho, né? Esse é o problema. Então, por isso eu tinha que ficar aqui quietinho. Deu menos trabalho. O ano que vem eu já estou livre disso, então já vou começar a fisioterapia, não precisei operar, então, assim, o prognóstico é muito favorável. Então eu vou com certeza. Pode me chamar que eu estou indo. Então tá, muito obrigado, Leila, e até breve. Tchau. Estou à disposição se alguém precisar de mim. Ok. Querido, um beijo para você. Beijo. Você sabe que você mora aqui no coração. Beijão em todos os mineiros. Tchau, tchau, querido. Beijão.